Em entrevista ao canal do jornalista André Hernan, Belmonte afirmou que a área de fisioterapia deve ser inaugurada nas próximas 2 semanas. O dirigente ressaltou que o clube investiu em equipamentos recebidos ou por permuta ou pagos em parcelas. A reforma do Centro de Fisioterapia do Refis do São Paulo foi uma promessa feita no final de 2021 por Júlio Casares, com a criação da Divisão de Excelência Médica, chamada de DEM. A modernização do centro de treinamento foi um dos principais pontos debatidos na atual gestão do presidente do São Paulo. O crescimento dos desfalques do clube por conta de lesões também foi uma das motivações para ligar este alerta. Somente nesta temporada, há 4 nomes que não devem retornar até o final do ano por conta de lesão. No caso, Arboleda, Caio Moreira e Gabriel Neves. O calendário apertado do tricolor e a sequência de decisões que enfrenta, uma vez que está vivo no Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, passaram a exigir um olhar mais atencioso do departamento médico por conta de desgastes físicos. Belmonte ainda afirmou que a qualidade dos equipamentos adquiridos é alta, comparando com outros times do Brasil. Para ele, são poucas as equipes que detêm um investimento assim. Um problema sério que causa constantes prejuízos ao São Paulo caminha para uma solução. O clube recebeu o governador do estado, Rodrigo Garcia, e apresentou o plano de obras para acabar com as enchentes que várias vezes encheram de lama a área social do clube, principalmente na época de chuvas de verão. Em evento no Salão Nobre do São Paulo, clube e governo estadual tentam resolver as obras e intervenções contra inundações na bacia do córrego que passa pelo entorno do Morumbi. O projeto prevê a canalização das águas pluviais que passam ao largo do estádio e áreas adjacentes, o que beneficiaria tanto São Paulo quanto moradores de Paraisópolis, além de empresas da região. Os alagamentos no Morumbi são recorrentes. Quando isso acontece, a sede social do clube é invadida pelas águas e o clube sofre com os transtornos e prejuízos das chuvas. A reivindicação do São Paulo para as melhorias na região é antiga. O clube do Morumbi já tinha procurado a prefeitura da capital para discutir melhorias de infraestrutura na região. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a arbitragem que irá comandar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Wilton Pereira Sampaio comandará Flamengo versus São Paulo, que será realizado no Maracanã na quarta, dia 14, às 21h45. Ele contará com Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha como seus assistentes. Já o VAR fica sob responsabilidade de Pablo Gonçalves Pinheiro. Ídolo e um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, Luiz Fabiano analisou o atual momento do clube, que vive uma seca de títulos importantes e em crise financeira. Em participação ao programa Arena SBT, o ex-atacante analisou o momento do clube dizendo o seguinte, abre aspas, hoje o São Paulo realmente vive um momento complicado com muitas dívidas, e acho que reflete muito no que a gente está vendo. Se não fosse Rogério, Muricy, que conhecem a casa, poderia estar muito pior. O São Paulo ainda vai ganhar um título internacional, fecha aspas, disse o ex-atacante de 41 anos. Com a experiência de ter trabalhado como dirigente na Ponte Preta recentemente, Luiz Fabiano respondeu se aceitaria um cargo no São Paulo. Abre aspas, eu trabalhei como dirigente, mas vi que gosto mais de estar perto dos jogadores. Não treinador, mas trabalhar em algo como Milton Cruz, o Muricy, fecha aspas. Globo e CBF têm conversado sobre a tabela do Brasileiro para distribuir de forma mais equilibrada as transmissões dos jogos na Globo e no Sport TV entre os times. Isso porque o número de partidas exibidas tem impacto na cota final de cada clube na Série A. Cada partida vale pouco menos de 1,5 milhão para o time que aparece na telinha. Para entender como é a distribuição do dinheiro do Brasileiro, voltemos ao contrato firmado com a Globo pelos clubes individualmente e válido de 2019 a 2024. Os contratos de TV aberta e TV fechada tinham um total de 1,1 bilhão de reais, divididos por 40% com parcelas iguais entre os clubes, 30% por posição no campeonato e 30% por exibição de jogos.
Essa última fatia inicialmente destinava 330 milhões de reais aos clubes, mas os contratos são reajustados pela inflação e, com isso, o valor atual gira entre 450 milhões de reais e 460 milhões por ano para esse fim. E como se calcula o valor por jogo? Os contratos prevêem uma fórmula pela qual o número de partidas daquele time é dividido pelo total de partidas em cada plataforma. Até a 32ª rodada serão 120 partidas na Globo e 128 no Sport TV. Como o contrato da TV aberta é um pouco maior, as partidas na Globo valem um pouco mais. Pela divisão do contrato, daria algo em torno de 1,5 milhão de reais por jogo em média. O UOL apurou que o valor é levemente menor em média e por isso calculou que em torno de 1,4 milhões por partida para as duas plataformas, já que a diferença é pequena entre elas. O São Paulo está na 4ª posição com 22,4 milhões de reais. Desde o início do contrato de 2019, a Globo tem feito esforço para garantir o maior equilíbrio possível nas exibições, levando em conta também suas necessidades comerciais. A diretoria de competições da CBF tem ajudado na montagem da tabela para conseguir esse efeito, mas em 2019 houve maior equilíbrio na distribuição de jogos até porque não havia tantos grandes na Série B. De 16 jogos do São Paulo, 13 deles foram transmitidos pela Globo e 3 pelo Sport TV. Em um período de pouco mais de 3 meses, Gabriel Neves reverteu a sua situação dentro do São Paulo. De pouco utilizado e com futuro longe do Morumbi, a titular com Rogério Ceni e com a diretoria publicamente querendo a renovação de contrato. Mesmo diante de uma lesão que deve tirá-lo do restante da temporada, inclusive da final da Sul-Americana contra o Independente Del Valle, no dia 1º em Córdoba, na Argentina, o uruguaio recebeu garantias de que o clube quer a renovação do contrato no fim do ano. Gabriel Neves possui acordo com o São Paulo até 31 de dezembro. Para renovar o compromisso até o fim de 2025, o clube deve pagar 1,7 milhão de dólares, mais de 8 milhões de reais, divididos em 3 anos, a título de luvas para os representantes do atleta. O Comitê de Clubes da Conmebol se reuniu no começo dessa semana e um dos debates foi o pedido dos campeões da extinta Copa Conmebol de serem reconhecidos como vencedores da Copa Sul-Americana em unificação. A situação segue indefinida. Em caso de reconhecimento, o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Santos e o São Paulo ganharão pontos no ranking de clubes da entidade. O São Paulo encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro Feminino. No segundo jogo da semifinal contra o Internacional, a equipe de Lucas Piscinato sofreu um revés por 1-0 jogando no Morumbi. A equipe são paulina volta a campo nesta quinta-feira, dia 15, às 21h30, visitando a Ferroviária pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Os salves de hoje são para Antônio Castro e todos os tricolores de Mococa, São Paulo, Paulo e todos de Novo Progresso, Pará, Adilson e todos de São Mateus, Francisco e todos de Limeira, São Paulo, Messias e todos de São Roque.